Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, para poder tranquilizar o seu coração. Se apegue com Deus, confie em Deus, porque o que você vai ouvir aqui é concernente ao que está acontecendo hoje, nos nossos dias atuais. Eu recebi uma afronta aqui na porta da igreja. Passou um rapaz aí e começou a gritar na porta da igreja, começou a querer ofender a igreja e começou a falar bem assim: agora vocês estão enrolados, o Lula ganhou, o Lula é o presidente do Brasil, vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Oh, meus amados irmãos, tem muita gente preocupada, porque estava contando com algo, aconteceu outras coisas, irmão. Meu posicionamento mediante a sistema de governo, de política, foi sempre estar orando, foi sempre estar intercedendo pela nação. O livro de Timóteo vai dizer, sabe o quê? Independentemente de quem assumir o governo, independentemente de quem tiver no poder, o nosso dever como pastor, como liderança, como igreja, é estar orando pelos governantes, é estar pedindo a Deus que venha à frente, pedindo a Deus que venha adiante. Agora tem um bocado de cristão que está com medo, que está recuado, irmão. A igreja tem autoridade, e quem estabeleceu a autoridade da igreja na terra foi o Senhor Jesus Cristo, que disse: olha, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Entenda uma coisa: a igreja tem autoridade. Enquanto a igreja fiel, verdadeira, estiver aqui na terra, orando, jejuando, sendo submissa à vontade de Deus, sendo uma Filadélfia, não tem do que se preocupar, tem que só confiar no Senhor e saber que Deus está no controle desta nação, saber que Deus está no controle de tudo. Entenda uma coisa, irmãos: a igreja tem autoridade. Agora, as igrejas, denominações que perdeu a autoridade porque aceitou o sistema corrupto mundano dentro dela, que perdeu a autoridade de Jesus, que virou uma verdadeira Laodiceia, que Jesus está do lado de fora, tem que se preocupar mesmo. Ou se arrepende e volta ao primeiro amor, ou o diabo vai entrar e vai fazer bagunça mesmo. Agora, a igreja que tem autoridade, que tem a graça de Deus, pode ser até perseguida, mas não vai ser vencida, pode ser até afrontada, mas não vai ser vencida, porque o Cordeiro de Deus está no meio dela, para poder guardar, para poder livrar. Quem não se lembra da igreja primitiva, quando se levantou o Império de Roma para poder perseguir os cristãos, perseguiu, até matou alguns, mas não venceu a igreja. A igreja permanece, a igreja continua. As ameaças de Satanás não vai tentar nos intimidar, porque nós sabemos que maior é quem está conosco. Tem muita gente dizendo: o que vai ser do Brasil? O que vai ser do Brasil? Deus está no controle de tudo. Se tiver de apertar, e se tiver de ser perseguido, ainda mais vai ser, para poder trazer despertamento para aqueles que não estavam servindo a Deus com sinceridade, aqueles que estavam vivendo a regalia, que estavam vivendo na luxúria. Deus vai apertar sim, mas as Filadélfia que tem guardado a palavra, o Senhor disse em tua palavra em Apocalipse: porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei do dia da tentação, da tribulação que há de vir sobre esta terra. A igreja que está com a fé viva num Deus vivo, está convicto debaixo de uma promessa de Mateus 16:18, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Pode o diabo ameaçar, pode o diabo fazer o que ele quiser, a igreja e o diabo sabe disso, que a autoridade está com a igreja. Muitas igrejas perdeu a autoridade e tem que ficar preocupada mesmo, mas a igreja que está com a autoridade imputada, estabelecida pelo Senhor Jesus, porque está guardando a palavra, não tem do que se preocupar. Se nós morremos para Jesus, se nós vivemos para Jesus, mas a nossa fé, o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo, que governa a nossa vida. Oh, labrai, declamo, toquebre, eu sinto a presença de Deus aqui nesta live, neste vídeo, irmãos. Eu sinto a graça de Deus, porque tem muita gente que está desesperada,
Tem muita gente, irmão, tua confiança tem que estar em Deus. A Bíblia diz que a nossa confiança não está em cavalos, não está em homens. A nossa confiança tem que estar pautada no Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, tem muita gente preocupada o que vai ser da igreja agora. A igreja vai fechar as portas, irmão. Pode fechar a porta do templo, mas a igreja que somos nós, vamos continuar vivos, viva, pregando, anunciando a salvação. Entenda uma coisa: o anticristo não veio, o anticristo não assumiu o governo da terra, não, está preparando para a vinda dele. Mas enquanto Jesus não voltar, a autoridade está com a terra, já está anunciando e dizer: quieta aí Satanás, quieta aí demônio. Você pode tentar fazer bagunça, mas com a igreja que tem guardado a palavra, o diabo não vai fazer o que ele quer fazer. Oh glória, o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus, irmãos, está nas mãos do Todo-Poderoso. Descansa o teu coração, descansa o teu coração, irmãos. Hoje muitos comeram, alguns irmãos falaram assim: pastor, e agora é que a gente ou é servo de Deus ou não é servo de Deus. E agora o nosso posicionamento não é ir brigar contra carne e sangue, não. O nosso posicionamento não é fazer como muitos fizeram, não, ir lá para a esplanada brigar pela cidadania. Cristão não, irmão. A nossa cidadania não está aqui na terra, está no céu. Nós somos cidadão do céu e estamos aqui apenas de passagem. Quem vai brigar lá na esplanada, quem vai ficar levando tiro de borracha de polícia lá, cristão que vai por meio de movimentação, de protesto, é porque perdeu a visão em Deus e pode ficar com raiva de mim. Eu estou falando o que é certo, o que é verídico e o que é pautado dentro da palavra. A nossa confiança não está em governo, porque a nossa cidadania não é daqui, é do céu. Quem está lutando contra carne e sangue é porque está lutando por uma cidadania na terra, para poder viver aqui. Nós somos peregrinos e estamos aqui apenas de passagem. A nossa moradia é na Nova Jerusalém. Eu creio na palavra de Deus, a qual o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar moradia, porque aonde eu estiver, vós também vai estar. Evangelho escrito por João capítulo 14. O Senhor nos fez uma promessa em Atos capítulo 1 versículo 4 por diante. Jesus foi assunto aos céus e ficou uma multidão de 500 pessoas olhando para Jesus, até que ocupou e não viu mais ele. Aí diz a Bíblia que desceu 2 varões de branco, disse: esse mesmo Jesus que foi levado dentre vós, ele vai descer para poder buscar a igreja. Está virando idolatria, está virando guerra carnal, está virando guerra braçal. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. O Brasil precisa de convenção para poder sarar o Brasil. Só um povo com o coração dobrado para Deus. Não adianta fazer protesto, não adianta brigar contra carne e contra sangue. Efésios capítulo 6 versículo 12: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Se é influência maligna que está por detrás do governo brasileiro, escute isso aqui: vai cair por terra toda a influência do diabo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, se Deus permitiu, se Deus quiser que o diabo faz uma bagunça no Brasil, vai fazer e ninguém vai impedir isso. E o que a igreja faz, pastor? A igreja se humilha, a igreja clama, a igreja pede perdão pelos pecados, a igreja pede perdão pela idolatria, a igreja pede perdão pela luxúria, pela vaidade, a igreja pede perdão por todos os delitos que tem cometido contra Deus.
Labraiando, quebre a súbia, a igreja se humilha, faz que nem Israel, quando estava na abundância, não deu valor. Aí quando Deus entregava nas mãos dos midianitas, dos amalequitas, o povo ia se humilhar, o povo ia clamar, o povo ia raspar a cabeça, jogar cinza em cima, rasgar as vestes e se prostrar diante de Deus. É isso que o povo tem que fazer, é se converter de dentro para fora. Esse espírito de sensualidade dentro das igrejas, Deus tem visto este mundaísmo dentro das igrejas. Deus tem visto tudo isso e tem entristecido o coração de Deus. Lama subia, é tempo da igreja se humilhar. Tem um bocado que está lutando contra a carne e contra sangue. Tem pastores que falam: pastor Luciano, vamos para Esplanal fazer o que lá? Muitos até ficou com raiva de mim. Vou fazer o que lá, meu irmão? Vou ficar no meio de protesto levando bala de borracha. Passou um carro atropelando meio mundo de gente, da polícia. Eu vou ficar batendo de frente com essas leis aqui da terra? Eu vou orar. O meu posicionamento é de líder espiritual, não é ficar batendo boca, não é ficar gritando, não é ficar lutando por uma cidadania a qual eu reconheço a minha cidadania dentro da palavra de Deus. Nós temos que orar, nós temos é que clamar. Oh, glória a Deus, aleluia. Fica esta palavra, fica esse recado de Deus para esse povo, fica esse recado de Deus para esta nação. Oh, glória. Se você tiver coragem, irmão, compartilhe esse vídeo. Se tiver coragem, manda nos grupos, deixa o seu like para que venha alcançar mais pessoas. Está na hora do povo acordar, irmãos. Está na hora do povo acordar. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus, a misericórdia dele seja sobre esta nação e sobre as nossas vidas.